muitíssimo bom dia, que bom que já estamos juntinhos aqui para lermos a Bíblia. Você que não tem tempo para ler, não consegue entender, você pode ouvir. Então, aí no seu trabalho, muito obrigado por você estar nos ouvindo, enquanto você trabalha na obra, enquanto você trabalha no trânsito, enquanto você trabalha no lugar que Deus te comissionou para trabalhar e pregar o Evangelho, você escuta a leitura da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor por essa liberdade que nós temos para ouvir ou ler a palavra de Deus no Brasil por enquanto. Que o Senhor nos dê uma boa leitura, que o Senhor fale conosco. Se você quer estar nessa leitura ao vivo, vem para o TikTok, 5 horas da manhã. Depois a live fica aqui para você no YouTube. Nós vamos começar hoje com o Salmo 38, que diz: Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me corrijas com cólera, porquanto as tuas flechas cravaram-se em mim e a tua mão se abateu sobre mim. Salmo 39. Eu declarei: vigiarei os meus atos e não pecarei em palavras, atarei minha mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem próximos a mim. Emudeci, desisti de expressar o bem e minha angústia se agravou. Meu coração ardia-me dentro do peito enquanto eu meditava. Minha alma se rompeu em chamas. Então soltei a língua e bradei: Senhor, dá-me a conhecer o término da minha vida e a quantidade dos meus dias, a fim de que eu compreenda quão frágil eu sou. Olha aqui, a própria Bíblia explica o que é a vida. O que é a vida? A vida é o tempo que você tem aqui na Terra. A vida é os dias que você tem aqui na Terra. Isso é a vida. E a vida eterna? A vida eterna é os dias que você vai ter na eternidade, que serão infinitos, porque a eterna você já é imortal, né? Então é eterna, imortal, não vai ter fim, a não ser que o Senhor termine uma era de eternidade, comece outra. Não sei, o Senhor tem muitos planos. Olá, Malquinha, Shalom, Bokertov, Leflam. Então aqui, olha que interessante, Malca. Olá, irmão Antônio. Olha que interessante, Malca. No Salmo 39, verso 4, diz o que é uma vida. Olha o que diz aqui: dá-me a conhecer, Senhor, o término da minha vida, a quantidade dos meus dias. Então, a vida é o tempo que a gente tem aqui na Terra. E a vida eterna é o tempo que a gente tem na eternidade, né? Achei interessante que tem aqui no Salmo. Nunca tinha reparado nesse versículo aqui, não. Bom, eu vou gravar isso aqui. Bom dia, Nildinha. Vou guardar isso aqui, ó. Ai, ai, o que é a vida? Salmo 39, 4. 5. Eis que fizeste meus dias da largura de palmos, e a duração da minha vida é quase nada diante de ti. Todo ser humano, seja quem for, não passa de um breve sopro. Como uma sombra fugaz passa o ser humano pela vida, e fútil é a sua luta fatigante. Acumula riquezas, todavia não sabe quem de fato delas usufruirá. E agora, Senhor, que haverei de esperar? Toda a minha confiança está depositada em Ti. Livra-me de todos os meus pecados. Não me exponhas às zombarias dos insensatos. Emudeci, minha boca não abri para reclamar de nada, pois tu fizeste tudo. Afasta de mim o teu flagelo, porquanto fui vencido pelo açoite poderoso da sua mão. Como advertência, afliges a humanidade por causa da sua iniquidade.
corróis como a traça o que o ser humano mais valoriza. Quão vazia é a vida da pessoa que não confia em ti. Como advertência, o Senhor aflige a humanidade por causa da iniquidade. O que é uma advertência? É um aviso. É a mãe dizendo, vou te avisar só essa vez. Na próxima. Então é um aviso, o Senhor está avisando. O Senhor está avisando. Então ele aflige a humanidade como um aviso. Vocês estão praticando iniquidade. Por isso vem aflição sobre a humanidade, que é o geral, os humanos em geral. Não tem como o Senhor separar a terra. Metade vai ficar certa gente, metade vai ficar certa gente. Em metade vai ficar as ovelhas, em metade vai ficar as cabras. Não, porque não é hora do Senhor separar o joio do trigo, né? Então nós todos estamos incluídos na humanidade. A raça humana, né? Por causa da iniquidade da raça humana é que sofremos esses reveses, essas aflições, são uma advertência do Senhor. Mas nós temos esperança e paz, porque sabemos o que virá depois. Salmo 39:12, ouve, Senhor, minha oração e atende a minha súplica. Bem-vindo, Valdomiro. De onde você é, Valdomiro? Bom dia, Tetê. Nós estamos lendo Salmo 39, verso 12. Ouve, Senhor, minha oração e atende a minha súplica. Não ignores minhas lágrimas, porquanto perante ti sou um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim o teu olhar de censura, para que eu possa encontrar alívio antes que me vá deste mundo e termine a minha existência. Mais uma vez vem aqui a explicação do que é a vida. É a existência. O que é a sua vida? A sua vida é o tempo que você tem aqui na Terra. Isso é a sua vida. Provérbios 10, 8 e 9. O sábio de coração aceita os mandamentos, ou seja, a Torá. Mas o insensato de lábios vem a se arruinar. Porque Santa Ernestina em São Paulo. Quem caminha com integridade anda em segurança. Quem caminha com integridade anda em segurança, mas quem segue por trilhas tortuosas será descoberto. Quem caminha com integridade, ou seja, inteiro para o Senhor, né? Inteiro, anda em segurança. Lembra? O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem, daqueles que têm integridade, são inteiros para o Senhor e os livra. Mas quem segue por trilha tortuosa, esse vai ser descoberto. Por que vai ser descoberto? Vai ser descoberto porque não anda com a segurança, né? Ora tá com o Senhor, ora não tá. Eu vou pegar um triinho aqui, vou pegar como é que fala? Como é que fala quando é para encurtar o caminho? Vou pegar um desvio, né? É um desvio. Quando quer encurtar o caminho se chama como? Atalho, isso. Mas pense numa malca inteligente, viu? Vou pegar um atalho aqui. Aí nesse atalho o Senhor continua no caminho reto da Torá, como ele disse aqui, ó. O sábio de coração está na Torá, né? Então pense, ele deixa o caminho reto e pega atalho. E aqui ainda falou de curvas, né? Ah lá, ó. Anda, mas quem segue por trilhas tortuosas. Então eu vou fazer uma curvinha aqui, um atalhinho aqui, um atalhinho aqui. É uma coisinha pequena, né? Ninguém tá vendo. Esse vai ser descoberto, porque não está debaixo da segurança que só a integridade traz.
Agora chegamos em Mateus 25, 31. Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória nos céus. Por enquanto, a Bíblia diz que ele está assentado à direita de Deus, né? Eu não sei que parte que eu vi, que é um trono só. Agora aqui está dizendo que ele terá o seu trono. Quando? Quando ele vier em sua glória com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória dos céus. Deixa eu ver onde diz que Jesus está assentado à direita. Assentado. Não sei se é assentado que eu vi ou diz assim que algo que parecia que era um trono só. Só se renderão. Deixa eu ver, 1 Pedro 3:22, primeira de Pedro 3:22. Diz assim: havendo subido ao céu, reina à direita de Deus, e a ele estão sujeitos todos os anjos, autoridades e poderes. Hebreus 12:2, acho que não é aqui, não, era alguma coisa em Apocalipse. Hebreus 12:2. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Veja só, fala do trono de Deus, né? Mas agora está dizendo que ele terá um trono. Colossenses 3:1. Hoje é para mandar o J de Jesus. Colossenses 3:1. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto. Graças, Nildinha. Onde Cristo está sentado à direita de Deus. Veja, só fala que ele está à direita, né? Graças, amadinha. Agora está dizendo que ele terá o seu trono. Que interessante, né? Depois da volta, ele terá o seu trono. Aí diz: todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar umas nações das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Eu falo cabra, não é cabra, é bode. Bode, o bode da ovelha. E posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Esse direita e esquerda quer dizer alguma coisa, tanto é que o próprio Senhor está sentado à direita de Deus, né? À direita. Então é uma posição de aprovação, né? Então dirá o rei a todos os que estiverem à sua direita, os aprovados: a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, Juninho Albuquerque, Osmundinho. Direita é a mão da brachá. Da brachá. Oi, Elisaina. E aí ele vai dizer assim: as ovelhas que estão à direita e os bodes estão à esquerda, né? É a mão da bênção, né? É a mão que abençoa. Olha que lindo que a Malca tá falando. Aí diz: então ele vai dizer para os que estão à direita: venham abençoados do meu Pai, recebam como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Ô Malca, aqui quer dizer que eles vão entrar para as bodas? Ou não? Recebei como herança o reino. Aí também fala direita, bênção. Sim, receba como herança o reino,
o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Aqui é o reino das nações, né? É o reino para as nações, é isso? Ou é o reino, a Nova Jerusalém, as bodas? É as bodas? Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, fui estrangeiro e você me acolheu. Quando necessitei de roupa, vocês me vestiram. Quando estive enfermo, vocês me cuidaram. Estive preso e vocês foram me visitar. Então os justos, estou lendo Mateus 25, verso 34. Mateus 25, 34, quero saber que reino é esse que falou aqui. Aí ele diz, fui estrangeiro, quando precisei de roupa. Então os justos vão querer saber, mas Senhor, quando foi que te encontramos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te saciamos? E quando te recebemos como estrangeiro e te hospedamos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Ou ainda, quando estiveste doente ou encarcerado e fomos te ver? Então o rei, agora o Senhor é rei, rei sobre toda a terra agora, né? Rei sobre toda a terra. Aí diz, então o rei, esclarecendo-lhes, responderá assim, com toda certeza vos asseguro, que sempre que vocês fizeram para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, foi para mim que vocês fizeram. Ah, as nações, né? Ah lá, a Malca tá falando que... A Malca tá falando que aqui em Mateus 25, 34, onde diz, receba como herança o reino, pois eu não estudo o Novo Testamento, tive que ver na internet. Obrigada, Marcela. Então, essas ovelhas vão constituir o reino, né? As nações. Então, daí lá no 40 diz, o rei esclarecendo respondeu, quando é que eles fizeram isso para ele? Quando fez mesmo para um menorzinho, fez para o Senhor. Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda, os bodes, malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então esses aqui não participarão do reino. Porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede e nada me destes de beber, sendo estrangeiro, quando fui estrangeiro, não me hospedastes, estando necessitado de roupas, não me vestistes, encontrando-me enfermo e aprisionado, vocês não foram me visitar, né? E eles também vão perguntar, mas Senhor, quando é? Graças, Zetinha, bom dia. Quando é que te vimos com fome? Quando é que te vimos com sede? Quando é que o Senhor foi estrangeiro? Quando é que o Senhor precisou de roupa? Quando é que o Senhor esteve doente? Quando é que o Senhor esteve preso e nós te auxiliamos? Quando é que foi isso? Então o rei vai sentenciar. Com toda certeza vos asseguro que sempre que o deixaram de fazer para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o deixastes de fazer. Sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno, porém os justos para a vida eterna. Então veja a diferença, sofrimento eterno e vida eterna, né? Não vão participar do reino. Agora, quem são esses pequeninos que o Senhor diz? Sempre que fizeram para um desses pequeninos. Os pequeninos são os que constituem a
a noiva, né? Lembra que o Senhor disse, bom dia, Cizinha, aquele que quer ser o maior tem que ser o menor. Então, esses são os pequenos, né? E vai separar, aqui tá dizendo bem claro, vai separar as ovelhas à direita, os bodes à esquerda. As ovelhas são as pessoas boas, as pessoas de bom caráter, né? Vamos para Mateus 26, Zetinha. As pessoas de bom coração, piedosas, né? As pessoas de bom caráter, por exemplo, os espíritas, né? Os espíritas. Olha, a Zetinha mandou uma caixa para nós, graças, Zetinha lindinha. Agora tem os bodes que não ajudaram ninguém, não tem piedade, não tem misericórdia, esses não estarão entre as nações. Então as pessoas das nações são as pessoas boas, misericordiosas, piedosas. E onde estarão as nações? As nações serão os povos da terra. Lembra? Novos céus e nova terra. As nações serão os povos da terra. Aqui deve ser 50%. 50% do que tem hoje já dá 4 bilhões de pessoas, né? Então tem essa dualidade de bem e mal, pessoas do bem, pessoas do mal, né? Então vamos dizer que são 50%, 4 bilhões de pessoas se fosse hoje. Essas pessoas vão constituir as nações que estarão na terra. E nós estaremos onde, gente? E nós estaremos onde? Nós estaremos trabalhando com Deus, né? Nunca mais vi você chamar as irmãs de véia. Tô sentindo falta. Vou chamar então. A primeira que aparecer aí eu vou chamar. Mateus 26. Ah lá, Zetinha véia se manifestou. Nildinha véia se manifestou. Viu? As véias reconheceram quando foram chamadas. As véias vêm. Você chama, as véias vêm. Ah lá, chegou mais uma. Marcela. As outras estão quietinhas. Não escutaram. As véias não escutam. Mateus 26. Então deu para entender, gente, onde estarão as nações? As nações são as pessoas boas, as ovelhas que vão constituir a terra, o novos céus e nova terra. E a Zetinha não é velha? Ah lá, mais uma velha reclamando. Ah lá, agora apareceu a velha TT velha reclamando. Quer defender a outra velha. Então, gente, as nações serão constituídas das ovelhas, né? E os bodes não participarão do reino. Mateus 26. Tendo Jesus concluído esses ensinamentos, é véia no shape. A Zetinha é véia no shape. Que nem eu vi uma mulher toda no shape, assim, né? Ela tem 60 anos, toda no shape. Aí falaram assim pra ela, né? Que criticam ela, falando bem assim: por que se preocupar tanto com o corpo se já tá na beira da morte? Porque ela já é velha, né? Aí ela falou bem assim: eu vou morrer, mas eu vou morrer no shape. Aí eles falam assim pra ela, né? Pra que isso se a terra vai comer? Aí diz que ela fala assim: a terra vai comer, mas vai comer no shape. No shape, eu vou morrer no shape. Viu? Nós temos que ser assim também. Eu vou morrer, mas eu vou no shape. Bom, então, gente, já que vocês estão falando, tão preocupados com shape, vocês entenderam o que é aqui que Deus está dizendo? Então, as nações são as ovelhas, as pessoas boas que vão constituir a terra, né? E os bodes não estarão entre as nações, as pessoas más. Mas as pessoas boas ficarão doentes, terão problemas no casamento, terão problemas nas crianças, terão problemas entre si. Por isso é que nós teremos os nossos trabalhos, né? Os nossos ministérios. Cada um de nós vai continuar trabalhando na sua área, né? Eu acho que vou trabalhar no rádio, de certo. Acho que Deus vai dizer assim: Delma, leia aí o Salmo de hoje. Eu vou ler para as nações, né, gente?
5 da manhã, eu toco o sino e falo: nações, acordem, agora nós vamos ler o Salmo tal. Esse vai ser o meu trabalho no reino. Agora a Zetinha, por exemplo, vai ser o trabalho de alimentar as nações, né? A Nildinha, trabalho de levar as folhinhas. A Nildinha gostou desse trabalho, né, Nildinha? Levar as folhinhas para as nações, para a cura das nações. Cada um vai ter o seu trabalho, né? A Malca, professora das nações, né, gente? Falar nisso, gente, tem que mandar um oi pra Zelinha. Cadê a Zelinha? Ei, TT, o seu serviço vai ser qual, TT? Dar conselho no casamento das nações. Ah lá, Zelinha. Ô, Zelinha, acabei de falar, vai lá chamar a Zelinha, gente. Ô, Zelinha, véia. Bom, então vamos lá, Mateus 26. Tendo entendido isso, bom dia, dona Zelinha. Tendo Jesus concluído esses ensinamentos o Senhor está dando desde aquela hora, TT, desde aquela hora que eles saíram da sinagoga. Zelinha, obrigada pelo baú, viu, Zetinha? Gente, peguem a moedinha do baú e clica aqui nesse coração cinza para ele ficar laranja, tá? Obrigada, Zetinha. É nozes. Tendo Jesus concluído esses ensinamentos que ele está ensinando desde que saiu da sinagoga lá em Jerusalém, lembra? Aí ele foi para Betânia. Não, foi depois disso, né? Quando os discípulos disseram assim: Senhor, olha só isso aqui, que lindo, né? O templo de Herodes. Tendo Jesus concluído esses ensinamentos, declarou para os seus discípulos: como vocês sabem, daqui a 2 dias já é a Páscoa. A Páscoa vai ser celebrada. Essa Páscoa é o Pessar. Gente, eu comprei uma saia no brechó, que é saia de Páscoa, não de ovinho de Páscoa. Mas é cheio de coelhinho. Depois eu vou mostrar. Tendo Jesus concluído esses ensinamentos, então, como vocês sabem, daqui a 2 dias vem o Pessar, que é a saída do Egito, né? A passagem. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, a parte humana será crucificado. A parte divina não tem como crucificar. Enquanto isso, os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. Então, eles já estavam tramando contra o Senhor, né? Enquanto o Senhor estava explicando para eles: ó, nós temos 2 dias, gente, 2 dias. Nós temos 2 dias. Buenos dias, Kimberly. Nós temos 2 dias. Aí os chefes dos sacerdotes, os anciãos do povo, se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome é Caifás, e fizeram um acordo para prender Jesus por meio de traição e matá-lo. Olha só, gente, os chefes dos sacerdotes, olha como está tudo corrompido. Tanto os chefes dos sacerdotes como os anciãos do povo judeu tramando o mentir que o Senhor fez algo para poder matá-lo, né? Vamos prender Jesus por meio de traição. Então eles querem realmente seduzir alguém que traia o Senhor, né? Porém, recomendaram que isso não seja feito durante a festa, para que não ocorra grande alvoroço entre o povo. Essa festa da Páscoa aqui traz milhões de judeus para Jerusalém, né? Em ocasião dessa festa. Bem-vinda, Eliana. De onde você é, Eliana Morim? Chegamos em Mateus 26:6. E aconteceu que, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, voltou para Betânia agora.
Chegou próximo dele uma mulher, portando um frasco de alabastro repleto de perfume caríssimo, e lhe derramou sobre a cabeça, enquanto ele estava reclinado à mesa. Diante daquela cena, os discípulos se indignaram e comentaram: por que esse desperdício? Vamos ver como é esse frasco de alabastro? História do frasco de alabastro de não temerei, pois minha força se faz no Senhor. Ah lá, o frasco de alabastro, o vaso era feito de alabastro. Alabastro é uma pedra ornamental branca rosada, usado para guardar perfume raro. O perfume era nardo puro, um item de grande valor, muitas vezes o bem mais precioso ou a poupança de uma mulher da época. Gente, frequentemente guardada para o dia do seu casamento. O frasco de alabastro, ele é quebrado uma vez só, usa uma vez só, porque ele é feito de uma pedra ornamental, vamos dizer assim, um tipo de mármore fino, vamos ver, né? Vamos dizer. Branca rosada. Não sei por que eu imaginava que o vaso de alabastro era cinza na minha cabeça. E ele era branco rosado. Quero ver mais informações. Um frasco de alabastro é um recipiente antigo feito de uma variedade de mármore branco translúcido. É uma pedra lapidada, Osmundinho. Muito utilizado na antiguidade, especialmente no Egito e na Palestina, para guardar perfume caro, óleo essencial ou unguento. Eram vasos bojudos com um gargalo estreito, então é uma bolinha e um pescocinho. Muitas vezes selados para preservar o conteúdo, então quebrou uma vez só, certo? Aí diz assim, feito de alabastro. Alabastro é uma pedra ornamental, geralmente branca, ou com tons creme ou com tons rosados, que se assemelha ao mármore e tem propriedade de conservação. Essa pedra conserva o perfume. Na Bíblia é famoso pela história de Maria de Betânia, que quebrou um frasco para ungir Jesus. Essa Maria aqui é irmã de Lázaro, né? Vamos ver o tamanho. Acho que é pequenininho, né? Porque é caro. O perfume nardo ali tinha valia 300 denários. Um ano de trabalho representado em tesouro pessoal. É um ano de trabalho de um soldado romano? Frasco de alabastro ainda são encontrados nos túmulos egípcios e sítios arqueológicos, demonstrando que eram itens de luxo e iam até com os mortos, levavam os frascos de alabastro. Meu Deus! Na cultura da época, o gargalo era selado. Quebrar o gargalo ou o frasco inteiro, como Maria fez, significava que o perfume não podia ser guardado ou reutilizado, simbolizando uma entrega única e completa. Vamos ver qual o tamanho. Tamanho.
O frasco de alabastro era um recipiente antigo feito de calcário translúcido e poroso. Feito de alabastro translúcido, tamanho e forma, Zetinha. Tá dizendo aqui, ó. Os frascos eram geralmente pequenos, fáceis de segurar e de quebrar. Versões modernas para decoração, como os vasos de alabastro, tem 35 centímetros. Não, muito grande. Variam em tamanho e tal. O frasco é famoso pelo relato da mulher fabricação. Ele era esculpido por técnicas artesanais milenares ou eram moldados em resina de gesso para decoração. Deixa eu ver aqui se tem uma imagem pra gente entender. Ai, que belezinha, gente. Eu quero um desse. Mas eu queria o frasco que tivesse como comparar pra gente ver o tamanho, né? Aqui. Ele é poroso mesmo, né? Não vou mostrar pra vocês, não. Ai, gente, tá difícil aqui de... Oh, meu Deus do céu. Faz tempo que eu não mostro pra vocês no computador, hein? Tá cheio de coisa aqui. Ó. Ó o frasquinho de alabastro. Esse pescocinho aqui que era quebrado, ó. Então é uma bolinha e esse pescocinho era quebrado, né? Esse pescocinho era selado. Olha o outro aqui, ó. Bonitinho, né? Um frasquinho de alabastrinho. Que belezinha. Deixa eu ligar aqui, senão vai acabar a bateria agora. Continuando. Então, esse frasco de alabastro, gente, era muito precioso mesmo. Quanto seriam 300... Como é que é? Quanto seria o frasco de alabastro valia o salário de um ano? De quem? 300 denários. Era um trabalhador comum da época. Por isso Judas disse que poderia ser vendido. Então, quanto valeria 300 denários hoje? Quanto valem 300 denários hoje? Em reais, né? 14.400 hoje. Trabalho de um ano. Gente, é como 300 salários mínimos, então. Mais ou menos isso, né? Não, aqui dá menos que o salário mínimo, né? Hoje seria 14.400 reais. Viu? Então, por isso que falou ali, esse vaso de alabastro era a poupança de uma mulher. Então, acho que ela ia juntando. Quando dava o dinheiro, ela comprava o vaso de alabastro e aquilo ali era o tesouro dela, né? Que lindo, gente. Eu vou marcar aqui. O vaso era a poupança da mulher. Ela quebrava no casamento, né? No casamento. Porque daí ela ia ter o marido para sustentar ela. Então daí ela quebrava e se perfumava para a noite very, very special. Que coisa, hein, gente? Aí a gente vai ver em João 12:4 que o Senhor chamou a atenção de Judas
E isso não acabou bem. Judas ficou com um tipo de mágoa do Senhor. Vamos ver, João 12:4 diz assim, João 12:4. Um dos discípulos disse, Judas, né? Que mais tarde iria traí-lo. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que esse bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, frequentemente tirava o que nela era depositado. E Jesus respondeu: deixe-a em paz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isso. Quanto aos pobres, você terá sempre com você, mas a mim você só terá agora. Então, o Senhor Jesus chamou a atenção de Judas publicamente, né? Porquanto esse perfume poderia ter sido vendido. Percebendo isso, Jesus repreendeu. Por que molestam essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Olá, Fábio! Pois quanto aos pobres, sempre os tendes com vocês, mas a mim nem sempre me tereis. Ao derramar sobre o meu corpo esse bálsamo, ela o fez como que preparando-me para o sepultamento. É o que Nicodemos vai fazer depois que o Senhor morrer, né? Depois de morto, Nicodemos faz isso. 20 mil corações. Muitas graças, amadinha. 20 mil corações. Muitas graças. Que belezinha. Obrigada pelo baú, Zetinha. Obrigada pelos corações, Nildinha. E todo mundo que tá mandando corações participando desse trabalho. Então eu estava dizendo que Nicodemos unge o Senhor depois. Ele gasta também uma nota preta para ungir o Senhor depois de morto. E Maria, irmã de Lázaro, unge o Senhor antes, né? Lembra que Maria sempre escolhia a melhor parte, né? Não é Marta que ficava só pensando no trabalho da casa? Com toda certeza vos afirmo, em todos os lugares do mundo onde este evangelho for pregado, igualmente será contado o que essa mulher realizou como um memorial a ela. E aconteceu que um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ao encontro dos chefes dos sacerdotes. Ah lá, viu? Então o Senhor chamou a atenção de Judas publicamente, corrigiu Judas. Judas ficou bravo, porque aqui a gente está num jantar em Betânia, né? Será que é na casa de Lázaro? Ah, não, na casa de Simão. Tá num jantar na casa de Simão e vem Maria, irmã de Lázaro, quebra o seu vaso de alabastro, que ela era solteira, né? O vaso de alabastro que é a sua poupança, o que ela tem guardado para o dia do seu casamento. Então é como dizer assim, né? Eu prefiro o Senhor, né? E aí o Senhor chama a atenção de Judas, chamou a atenção de Judas, e Judas saiu dali e já foi lá ao encontro dos chefes dos sacerdotes para fazer uma proposta. Veja, ele não foi chamado. Ninguém chamou ele. Não é incrível, gente? Ninguém chamou Judas. Quem que chamou Judas? Ele saiu dali magoado com o Senhor e já foi lá fazer proposta para os chefes dos sacerdotes. E o diabo já estava armando esse contexto, né? Porque os chefes dos sacerdotes já tinham feito a reunião de como nós vamos dar um jeito em Jesus. Aí o diabo levou lá Judas. Então ele chegou lá e disse assim, ó, o que vocês me dão se eu entregar Jesus a vocês? E aí pagaram adiantado, gente. Pagaram adiantado a ele 30 moedas de prata. Meu Deus, deixa eu ver. Oh, meu Deus do céu. Quanto é em reais?
moedas. As 30 moedas de prata de Judas provavelmente são tetradracmas de Tiro ou denários. Elas valeriam hoje aproximadamente, como assim, 90 a 3 mil dólares americanos? Credo, é uma distância muito grande. Valor de escravo, baseado em Êxodo, olha que interessante, 30 moedas de prata eram o preço de um escravo. Cerca de 90 dólares, 500 reais. Gente do céu, pagou pelo Senhor o preço de um escravo. Onde que está isso em Êxodo? Baseado na conversão para denários romanos, que seria o salário de um soldado, o valor poderia chegar a cerca de 15 mil reais. Valor da prata. A prata contida nessas 30 moedas em valor de metal precioso é aproximadamente... Viu? Só que eles compraram um terreno, né, com essas 30 moedas. Então, gente, eu acho que é mais ou menos o mesmo valor do vaso de alabastro. Porque eles compraram um terreno depois. Gente, que incrível isso, né? E desse momento em diante, procurava Judas uma ocasião apropriada para trair Jesus, entregar Jesus, né? Então, aqui, essas 30 moedas podem, vou dizer, podem ter o mesmo valor do alabastro. Viu? Ele não queria um vaso de alabastro, ele não disse que era muito dinheiro. Aí o diabo deu para ele um vaso de alabastro. Meu Deus! No primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos se aproximaram de Jesus e consultaram: onde o Senhor deseja que preparemos a refeição da Páscoa? Gente, é a última refeição do Senhor. Meu Deus, que triste, né? Que triste, mas também que contentamento que a gente tem no coração, né? De saber que o Senhor fez isso por nós, gente. Meu Deus do céu. Então Jesus orientou: vão para a cidade, procurem um certo homem e digam para ele: o mestre manda dizer a você: é chegada a minha hora. Desejo celebrar a Páscoa em tua casa juntamente com os meus discípulos. Então tem outro evangelho que explica, né, que o Senhor disse certinho: você vai encontrar um homem carregando água, sigam esse homem, a casa em que ele chegar, né? Vamos ver onde é que diz isso? Quem sabe onde é que diz que tem essa explicação do homem? Jesus explica a Páscoa. Alguém sabe onde está? Deixa eu ver aqui. A trama para matar Jesus. Jesus é ungido. Ato de partilhar o pão. Acho que está aqui, ó. Marcos 14, de 12 a 26. Perguntaram? Tá. Ah lá, é em Marcos 14 mesmo. Diz assim: ele enviou 2 dos seus discípulos e disse: vão lá na cidade e certo homem carregando um cântaro de água virá ao encontro de vocês. Daí vocês seguem ele vai chegar numa casa. Chegando nessa casa, vocês falam com o proprietário da casa: o mestre deseja saber onde vai ser o último jantar. Gente, será que esse homem do vaso na cabeça não é um anjo, não?
Será que não é um anjo esse, não? Que foi só para guiar eles na casa? Vão lá na cidade, vocês vão encontrar um homem que vai estar carregando um vaso na cabeça. Ele virá ao encontro de vocês. Eu tô achando que é um anjo. Ele virá ao encontro... Gente, é um homem que nem era discípulo? Que coisa esquisita. Tô achando que é um anjo. Nem era discípulo e tá ali ajudando? Senhor, pensa que eu não percebi, que é um anjo? Vão lá para a cidade, aí tem um homem com um cântaro na cabeça, ele virá até vocês. Olha aí. Para vocês saberem bem quem é, ele vai estar com um cântaro na cabeça. A auréola do anjo, o cântaro. E aí ele vem ao encontro de vocês, mas ele não fala nada. Aí vocês seguem ele vai levar vocês até a casa. Eu tô achando que esse homem é um anjo, gente. Então tá em Marcos 14. Marcos 14, 13. Desejo celebrar a Páscoa. Chegada a minha hora e desejo... Vamos colocar aqui, em Mateus 18, Mateus 26, 18, vamos colocar Marcos 14, 13, para explicar esse homem aí. O Senhor Jesus está escondendo segredos e nós estamos cavando e encontrando. O Senhor Jesus gosta que a gente encontre as coisas, né? Gente, vocês não acham que é um anjo aqui? Digo aí, quem acha que é anjo, escreva anjo. Quem acha que é um homem, escreva homem. Veja bem, o Senhor disse, os discípulos falaram assim: Senhor, aonde que o Senhor quer comer a Páscoa, né, Kimberly? Aonde o Senhor quer comer a Páscoa? Gente, Jerusalém é uma cidade grande. Vamos dizer, não chega a ser São Paulo, mas... é uma cidade grande, vamos dizer que é Campinas. Imagina só, aonde o senhor quer comer a Páscoa? Daí eu digo para você, vai aqui em Campinas e encontra um lugar, gente do céu. Então o Senhor disse, escuta aqui, vão para a cidade, deve ser para o centro, né? Vão para a cidade, aí um homem carregando um cântaro na cabeça virá até vocês. Então vocês vão saber que é ele, porque ele vai estar com um cântaro na cabeça, carregando um cântaro. Ele vem até vocês, não fala nada, aí vocês seguem ele. A casa que ele chegar, vocês batem palma e o dono dessa casa vai atender e vocês vão dizer: aonde que é para fazer o jantar do Senhor? Gente, para mim é um anjo purinho. Para mim é um anjo purinho. Porque ele nem era discípulo. Olha que belezinha. Viu como tem anjos na terra mesmo? Para mim é um anjo purinho aqui, gente. O anjo não fala nada. Chega lá na casa, cadê o anjo? Chega lá na casa, cadê o anjo? O anjo entrou com eles? Não, o anjo, ó, cadê? Cadê, gente? Então os discípulos, bom dia, Raul. Então os discípulos fizeram como Jesus lhes havia instruído e prepararam a Páscoa. Aqui tá bem resumido, né? Eu acho que Mateus não foi dos que foi encontrar esse homem. Eu já contei para vocês a história que uma irmã contou, né? Vocês têm histórias de anjo? Eu acho que eu tenho uma também. Tem uma irmã que eu gostei muito da história, né? Ela disse que chegou na rodoviária, não sei aonde, São Paulo, sei lá eu, lugar grande, né? Chegou na rodoviária, ela sozinha com a criancinha. Aí quando ela foi lá pro lugar que pega o carro, táxi, essas coisas, né? Ela foi, aí veio um cara, abordou ela e falou assim: não, pode vir aqui pro meu carro, né? E levantou o porta-mala, colocou a mala dela no porta-mala, né? Aí chegou outro homem.
esse outro homem chegou, pegou a mala do porta-mala e falou bem assim: não, você é minha passageira, eu tô esperando você. Pegou a mala, levou para lá, e ela não conhecia nenhum dos dois. Pegou a mala, levou pro carro dele, colocou, ela entrou com a criança e ele foi. No caminho, ele falou assim para ela: a senhora precisa prestar mais atenção, porque tem muito bandido aqui. Deixou ela no lugar, não recebeu e ó, sumiu. E eu acho que veio um anjo também me ajudar quando eu tava numa barroca, gente, com o carro, não havia meio, eu tava a ponto de chorar já. Não havia meio de eu subir aquilo ali, um dia que eu me embrenhei pro mato, não havia meio de eu subir aquela barroca com o carro. Eu vinha e o carro voltava. Eu vinha e o carro voltava. Gente, eu já tava a ponto de chorar. Tava eu, minha mãe e uma amiga da minha mãe. Aí eu falei: Senhor Jesus, me ajuda, Senhor Jesus, como é que nós vamos sair daqui, naquela barroca, só nós? De repente, gente, apareceu um moço de moto, do nada apareceu um moço de moto. E aí ele falou assim: vocês estão passando apuro aí? Eu falei: moço do céu, pelo amor de Deus, não consigo sair daqui com o carro. Aí ele falou: me siga, que eu vou mostrar pra você outra saída. Aí segui ele mostrou outra saída, né? Aí eu fui agradecer, dar tchau, o moço sumiu também. Sumiu, não esperou nem meu obrigado. Eu acho que é um anjo também, gente. Então aqui nesse homem com o cântaro, pra mim é um anjo purinho, viu? Euriclão! Você acha que é um anjo purinho, Nildinha? Eu tô achando que é um anjo purinho aqui. Né? Chegamos então, oh meu Deus, não aguento mais propaganda nessa Spotify, tem que falar com a Ilse para ver o que aconteceu. Então, chegamos em Mateus 26, verso 20. Ao pôr do sol, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Então aqui, que dia que é? Ao pôr do sol estava Jesus reclinado próximo à mesa com os 12. Gente, não tem cadeira nesse tempo aqui. Esses quadros que vocês veem da última ceia, a Santa Ceia, né? A Santa Ceia que vocês veem, uma mesa com os 12 sentadinhos, não existia cadeira. Você acha que foi anjo caído e teu vindo? Então, para você ver que até os anjos caídos obedecem a Jesus. Incrível, não é? Então, no pôr do sol, que é quando termina o dia, né? Terminou o dia, eu queria saber se é sexta-feira aqui. Não é sexta, né? Ele estava lá, reclinado à mesa. Ai, que calor, gente de Deus. Não tem cadeira, eles sentam em almofadas, tapete, eles sentavam no tapete. Não existe Santa Ceia, existe ceia, que é a partilha do alimento. Então, por isso que eu tô falando. A Santa Ceia é a Santa Ceia do quadro lá que fizeram, com mesa e cadeira. Não existia cadeira naquele tempo. Aí eles estão lá sentados no tapete, né? Tem uma coisa baixinha que eles chamam de mesa. E o Senhor estava reclinado, estava sentado ali. E durante a refeição, Jesus revelou: com toda certeza, vos afirmo que um dentre vocês vai me trair. Essa declaração consternou a todos e começaram a perguntar um após outro: Senhor, porventura sou eu? Veja que eles não confiam nem neles mesmos, né? Olha que fé é essa, que fé. Que fé é essa? Eles não têm fé nem neles mesmos, né? Não é incrível? Imagina só, você tá lá na mesa, à mesa, né, com o Senhor, e daí o Senhor fala: um aqui vai me trair. Você ia dizer: sou eu, Senhor? Pense, gente. Tem cabimento? Pense, gente. Não confia nem em si mesmo.
nem no seu ego não confia. Então Jesus disse: aquele que comeu comigo no mesmo prato, esse que vai me trair. Então eles estavam tomando uma sopa. Aqui, gente, é um jantar. Aqui não é uma tacinha de suco de uva e um pedacinho de pão. Aqui é um jantar. Tem cordeiro, tem pão, tem, como é que fala? Nuts. Irmã Idelma, uma vez sequestraram o carro em que eu estava e ficamos 5 horas na mão dos bandidos e oramos. E o Senhor veio. 5 horas. Senhor Jesus, eu lhe clamo. E daí, como que salvou você? Então, gente, aqui é um jantar, viu? É um jantar. Tem carne assada. No lugar onde estávamos, no meio do mato. Vai contando aí, Euriclão. Gente, aqui tem carne assada. Deixa eu até vou pôr aqui pra gente ver o que tanto que tinha. Tinha nozes, né, Zetinha? Deixa eu ver aqui. O que tinha servido na mesa da última ceia. Não é santa ceia, gente, é a última ceia. Não pode comer muito, Zetinha do céu. Cadê o Euriclão para terminar a história? Olha bem o que tinha. Provavelmente tinha cordeiro assado. Quando eles ouviram o barulho das motos, correram e nos deixaram. E quando nós saímos, não tinha moto nenhuma. E você escutou também o barulho da moto? Você é exagerada, Zetinha? A Zetinha é abençoada, né? Porque ela come bastante e tem corpinho de palitinho, né? Gente, que história incrível do Euriclão, né? Que ano que foi isso, Euriclão? Ele tá dizendo que ele foi sequestrado com a família, foi levado no carro, eu acho, né? Uma vez sequestraram o carro em que eu estava e ficamos 5 horas na mão dos bandidos e oramos. E no lugar onde estávamos era no meio do mato. E eles ouviram barulho de motos, correram e nos deixaram. Quando nós saímos, perguntamos a um senhor se ele viu as motos. E ele disse que não tinha moto nenhuma. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome. Que linda história. Ele respondeu, só tinha a mão de Deus. Amém. Oh, bênção maravilhosa. Glória a Deus. Então aqui, gente, na ceia, aqui ó, provavelmente tinha, né, no Pessah. Baruch Hashem. Olha a Zetinha como ela é toda hebraica. Baruch Hashem. Baruch. É Baruch Hashem, né? Então, ó, tinha cordeiro assado, tinha pão sem fermento, tinha erva amarga, tinha vinho, tinha um molho de fruta chamado haroset. Tinha peixe. Gente, olha isso, tinha peixe, tinha azeitona, tinha lentilha, tinha pão de cevada. Deu para entender agora o que é o último jantar do Senhor Jesus? Então tinha o cordeiro, né? O cordeiro não podia faltar, porque o cordeiro simbolizava a proteção divina. Tinha o pão sem fermento, o vinho também, porque era a bebida tradicional para se selar uma aliança. Erva amarga, que representava a amargura da escravidão no Egito. Lentilha seca cozida, parece feijão. É sopa de lentilha. Igual a sopa que Jacó fez para Esaú. A cena destaca principalmente o pão e o vinho que Jesus instituiu como símbolos do seu corpo e seu sangue. Viu, gente? Tinha até peixe. Ah, não, eu vou anotar isso aqui. Eu vou anotar isso aqui.
na ceia, né? A ceia, vamos anotar? A ceia tem cordeiro, tem pão asmo, tem erva amarga, tem vinho, tem um molho de frutas, é um creme de frutas, né? Olha, gente, que comida gostosa! Creme de fruta, que é o chá. É assim que escreve, ó, C-H-A-R-O-S-E-T. C-H-A-R-O-S-E-T. Estudos arqueológicos também indicam que foram encontrados presença de peixe. Olha que comidaiada. Azeitona, peixe, azeitona, lentilha e pão de cevada. Esse pão que eu quero comer, pão de cevada. Eu quero comer esse pão que o Senhor tanto fala desse pão. Ele gostava desse pão. Deus gosta desse pão, né? Até o maná ele chama pão do céu, comida dos anjos. Eu tenho uma vontade de comer esse pão, gente, não é de hoje. Deixa eu ver aqui se não tinha nuts, não tinha castanhas. Na última ceia. Não pode faltar castanha, tâmara. Na última ceia tinha castanha. Será que não era época? E tâmara. Com base em estudos arqueológicos, é bastante provável que tinha tâmara. Ah, eu quero que o Senhor coma tâmara também. Tinha tâmara, fizeram a parte da última ceia. Era um alimento básico na Judéia. A refeição teve pão asmo, vinho, erva amarga, cordeiro, pasta de frutas. Não é creme, é pasta de frutas. As tâmaras eram comuns. As tâmaras no deserto da Judéia consumidas com frequência. O harosset era uma pasta doce servida na Páscoa. Muitas vezes tinha tâmaras e nozes. Gente, então tinha tâmaras e nozes. Vocês estão gostando da ceia? As castanhas e as nozes eram frutos secos como amêndoas e pistache. Lá tinha até pistache. Pistache também era comum na região. A refeição foi uma ceia de Páscoa focada no cordeiro, no pão, na erva, no azeite e no vinho. Jesus e os discípulos não sentaram em cadeiras, mas comeram reclinados em almofadas, seguindo o costume helenístico. Então vamos pôr aqui tâmara e nozes. Tâmara e nozes. Nós estamos lá também. Nós estamos lá também. Tâmaras, nozes. Então essa pasta de fruta, frutas, tâmaras, pistache, nuts. Travou? Voltou? Travou e voltou? Gente, então essa foi a última ceia do Senhor. Vamos recapitular na nossa cabeça. E quando o Senhor disse, aquele que come comigo no mesmo prato, estava comendo o que será, hein? O que será que esse Judas estava comendo no mesmo prato do Senhor? Será que é a pasta de fruta? Porque pegava o pão,
e molhava na pasta de fruta. Gente, eu quero comer essa pasta de fruta. Pasta de fruta, fruta, tâmara, pistache, nuts. Aí o Senhor disse, né? Aquele que comeu comigo no mesmo prato, esse é o que vai me trair. Então pode ter comido a sopa de ervilha. Eu não pus aqui a sopa de ervilha. Não pode faltar a sopa de ervilha. Ervilha. Pode ser a sopa de ervilha e pode ser o creme de fruta, né? Que Judas comeu junto com o Senhor no mesmo prato. O Filho do Homem vai, como de fato está escrito a respeito dele. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria jamais haver nascido. Então o Senhor disse assim, né? Que ele precisa ser morto, mas ai daquele por meio do qual ele é morto, né? Então precisava ser Judas? Não precisava ser Judas, mas Judas se apresentou, né? Então Judas, que haveria de consumar a traição, disse: acaso serei eu, meu mestre? E Jesus disse: sim, você está dizendo. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu graças, quebrou o pão e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, esse é o meu corpo. Aqui Judas não está mais, tá? Judas é que Mateus não conta com detalhes que João conta, né? Marcos conta. Porque Marcos escreveu o que Pedro contou para ele, né? Pedro que disse para Marcos e Marcos escreveu. Então o Senhor pegou o pão e disse: tome, coma, esse é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice, deu graças e o entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos vós. Bebei dele todos vós. Todos beberam no mesmo cálice, né? Então representa a união no sangue de Cristo, né? Que o sangue do Senhor promoveu essa união, que é o que nós chamamos hoje de igreja na teoria, né? Na prática tá difícil, mas na teoria seria a igreja, né? Então todos têm que beber no mesmo cálice. É o cálice da união que tem preço de sangue. Meu Deus. Pois esse é o meu sangue da aliança. Olá, Carvão. Derramado em benefício de muitos para a remissão de pecados. Tá vendo? Então isso que eu tô dizendo, essa aliança tem preço de sangue, por isso que é representado aqui pelo vinho, né? E vos afirmo que de agora em diante não mais tomarei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o novo vinho com vocês no reino de meu Pai. Então o Senhor disse: a partir de agora eu não beberei novamente vinho, a não ser quando estivermos juntos no reino, né? Gente, então nós vamos beber vinho com o Senhor no reino. E assim, após terem cantado um hino de louvor, saíram para o Monte das Oliveiras. Deixaram a casa. Então Jesus disse: ainda esta noite todos vocês vão me abandonar, pois assim está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão afugentadas. Então aqui nessa último jantar aqui tem mais gente, né? Por exemplo, o dono da casa. Agora aqui quando ele vai para o Monte das Oliveiras, daí ele fica só com os 12 líderes. Todavia, depois de ressuscitar, seguirei adiante de vocês, rumo a Galileia. Porque eles voltaram para Galileia, né? Eles foram para... Pedro mesmo foi para Cafarnaum voltar a pescar.
E Pedro disse: ainda que venha a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais te abandonarei. Então Jesus disse: aqui o que seria isso, ser motivo de escândalo? Vamos ver o que é escândalo? Escândalo. Origem da palavra. A palavra escândalo tem origem no grego. Significa armadilha, obstáculo, pedra de tropeço que causa queda. Evoluiu para escândalo, com sentido figurado de motivo de ofensa, tentação, obstáculo moral. Não é incrível? O termo bíblico refere-se a comportamento que leva o outro a pecar. Origem grega, originalmente a parte de uma armadilha elástica onde se coloca uma isca, tornando-se o que faz tropeçar. Já na raiz indo-europeia, significa pular, saltar, associado a uma armadilha para derrubar alguém. Então é uma armadilha mesmo. Sentido bíblico, na Septuaginta, representa o hebraico mikshou, significando pedra de tropeço ou algo que faz pecar. Passou de um obstáculo físico para um tropeço moral, evoluindo posteriormente para o sentido moderno de alvoroço, indignação ou vergonha. Etimologicamente, um escândalo é um obstáculo que faz alguém cair. Aí ele disse aqui, né? Mesmo que seja escândalo para vocês, ainda que venha a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais te abandonarei. Que escândalo seria esse aqui? Escândalo, obstáculo, ocasião de queda, laço, armadilha, tombar, escândalo. Não entendi muito bem o que é esse escândalo aqui. Replicou Jesus: com certeza te asseguro que ainda nessa noite, antes mesmo que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Lembra que falou desse galo aqui, que é aquela corneta romana, galinium, né? A corneta romana para troca de plantão da guarda, às 3 da manhã, né? Porque lembra que ele está aqui, gente, na cidade, ele está em Jerusalém. Eu acredito mais que é essa corneta mesmo do que um galo. Então Pedro disse: mesmo que seja necessário que eu morra junto a ti, de modo algum te negarei. E todos os discípulos fizeram a mesma afirmação. Olha o ego deles, né? É o irmão Gil que falou. Olha o ego deles, né? Seguiu Jesus com seus discípulos e, chegando a um lugar chamado Getsemane, disse: assentem-se aqui, eu vou ali orar. Levou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, né? O João de Apocalipse. E, começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado, porque é amanhã já, gente. Então compartilhou com eles e disse: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permaneçam aqui e vigiai junto de mim. Fiquem aqui comigo. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu pai, se possível, tá vendo, gente? Prostrou-se. Deitou no chão com o rosto em terra e orou: meu pai, se possível for, passa de mim esse cálice, contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres.
Mas, ao retornar à presença dos discípulos, os encontrou dormindo e perguntou para Pedro. Pedro não disse que até morria? E então, Pedro, não pôde vigiar comigo nem uma hora? E está disposto a morrer para me proteger? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Então esse sono já é uma tentação, né? O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. O Cláudio está dizendo, na minha opinião, a Bíblia é o livro mais adulterado que já fizeram. Mas você tem que ter fé, né, Cláudio? Não é só a Bíblia, né? É a presença de Deus. Você tem que ter fé. Senão você vai ter fé no quê? Você tem que crer que o Senhor está revelando aqui o que Ele quer que seja revelado. Tanto é que a gente pesquisa, vai buscar, né? E afastando-se uma vez mais, orou, dizendo: ó meu Pai, se esse cálice não puder passar de mim, sem que eu o beba, seja feita a sua vontade. Quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente os discípulos dormindo, pois não suportavam os olhos pesados de sono. Então, quer dizer, né, Pedro? Você não falou que ia até morrer para me proteger? E eu pedi para você vigiar por 1 hora. Você está dormindo? Então retirou-se novamente e foi orar pela 3ª vez. Ele quer falar com o Pai, ele quer ficar sozinho com o Pai. Ele está angustiado, proferindo as mesmas palavras. Passado algum tempo, voltou aos discípulos e perguntou: vocês ainda estão dormindo de cansaço? Não, vocês ainda estão dormindo e descansando. Eles não entenderam ainda o que vai acontecer. Só pode ser isso, gente. Não entenderam o que vai acontecer. Porque o Senhor está angustiado, chorando. Eis que a hora é chegada. Agora o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e sigamos. Eis que meu traidor está se aproximando. Senhor Jesus. Amanhã nós continuamos com a prisão do Senhor. O Senhor é traído e preso. Certo? Então a gente foi até Mateus 26, 46. Tá duro de terminar Mateus, viu, gente? Tá duro. Acho que amanhã a gente termina. Amanhã vai faltar 27 e 28. 2 capítulos e meio. Acho que amanhã a gente termina. Daí a gente vai para Êxodo. A gente vai para Êxodo. Meus amadinhos do Senhor Jesus, muito obrigada. Sargento Carvalho tá aí, muitas graças. E a gente vai para Êxodo, Sargento Carvalho. Amanhã vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito de terminar esse Mateus amanhã, porque já é, menina do céu, já era para estar em Marcos e já era para estar em Levítico. Já era para estar em Levítico 11 e já era para estar em Marcos 5. Não sei como é que vai ser. Como é que antes a gente conseguia adiantar tanto, né? É que a gente ficava 2 horas todos os dias, né? 2 horas todos os dias. Então, quer dizer, se a gente está ficando... o dia que eu vou na academia, a gente fica só meia hora... Então falta 1h30. Então no outro dia a gente tem que ficar 2h30 para compensar. Por isso que a gente não está conseguindo alcançar. Então deixa eu ver. 5, 6, 7. 7h30. Das 5 às 7h30 dá 7. Ah, mas é que o Ailson tá indo trabalhar. Tenho que fazer o café da mulher virtuosa às 7. Por isso que tá dando assim. Porque senão seria um dia meia hora, um dia 2h30. Um dia meia hora, um dia 2h30. Mas a gente não tá conseguindo fazer 2h30. Porque o Ailson tá indo trabalhar mais cedo. Mas vamos ver, né? O Senhor... Nós estamos no começo do ano. Com certeza o Senhor vai concluir essa leitura.
É a leitura número 12. É a leitura inteira em um ano, número 12 essa. Então acredito que se for a última, será a última número 12, né? Ou continuaremos, o Senhor sabe, né? Amadinhos, fiquem na santa paz do Senhor Jesus. Deixa eu ver quantas pessoas passaram por aqui hoje. 1.100 pessoas passaram por aqui. Sejam maravilhosos, façam um dia maravilhoso, façam um sábado maravilhoso, conversem com o Senhor, fiquem abraçadinhos com o Senhor e depois a gente proseia mais. Você que veio assistindo gravado aqui no YouTube, deixa o seu joinha, segue essa conta aí, compartilha lá no Zap para essa obra aqui chegar até quem não consegue ler sozinho. Fique bem? Obrigada pelos corações, 30 mil corações. Obrigada pelos presentes, Nildinha, Zetinha, TT, Juju, Kimberly, Maurício, Osmundinho, Eucizinha, Marcelinha, Ila, Cleijane Taí, Rita, Carlos Leão, Sargento Carvalho. Obrigada pelo baú, Zetinha. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus. Hasta amanhã, baby.